Quando a sinhá Constância viu aquele homem alto e negro atravessando o portão da fazenda Bela Vista numa tarde de setembro de 1888, sentiu algo estranho apertar seu peito. Ele vinha a pé, mas não caminhava como trabalhador. Caminhava como quem é dono do caminho, do ar, do próprio destino. Usava terno preto de corte impecável, colete bordado em fios dourados, corrente de relógio atravessando o peito, luvas de pélica branca e um chapéu que devia custar mais que todo o mobiliário da sala. Mas não eram as roupas que faziam as escravas pararem de trabalhar para olhar boquiabertas. Era o rosto dele, aquele rosto que Constância conhecia, mas não podia reconhecer. Porque o menino que ela vendera 18 anos atrás estava morto. Ou deveria estar. Se você quer descobrir como essa história termina, deixa teu like agora. E se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai fazer você tremer. O nome dele era Tomás. Nasceu em 1858, na fazenda Bela Vista, em Valença, Rio de Janeiro. Filho da escrava Rosa, com o coronel Felisberto Almeida Guimarães. Rosa era cozinheira da Casa Grande. Uma mulher magra e calada. Fazia os melhores doces de goiabada da região. O coronel Felisberto a tomou numa noite de São João. Foi depois de beber gengibirra até perder a razão. 9 meses depois, nasceu Tomás. Um menino de pele clara, cabelos ondulados e olhos verdes que eram a prova viva da paternidade. Assim, a Constância, esposa do coronel, era mulher de nervos frágeis e coração duro. Tinha 40 anos quando Tomás nasceu. Já não podia ter filhos depois de 3 partos difíceis que quase a mataram. E via naquela criança bastarda uma ofensa pessoal. Ela tinha 2 filhos legítimos. Eduardo, de 25 anos. Um rapaz violento que gostava de caçar e chicotear escravos por esporte. E Gabriela, de 22. Uma moça bonita, mas vazia como boneca de porcelana. O coronel Felisberto, diferente de muitos, tinha um carinho secreto por Tomás. Não assumia publicamente, mas deixava que o menino brincasse perto da Casa Grande. Às vezes lhe dava doces escondido. Mandava que não o colocasse em trabalho pesado. E isso deixava Constância fora de si de raiva. Tomás cresceu sabendo que era diferente. As outras crianças da senzala o evitavam porque ele recebia tratamento especial. Os filhos da Casa Grande o desprezavam porque era bastardo. Ele vivia num lugar intermediário. Não era totalmente escravo nem totalmente reconhecido. E essa condição ambígua foi sua maldição. Quando Tomás tinha 7 anos, aconteceu algo que mudaria tudo. O coronel Felisberto teve um derrame enquanto cavalgava pelos cafezais. Caiu do cavalo, bateu a cabeça numa pedra e morreu 3 dias depois sem recuperar a consciência. E com a morte do coronel Tomás, perdeu seu único protetor. Assim, a Constância assumiu o controle da fazenda. Eduardo, o filho mais velho, deveria administrar as terras, mas passava os dias bebendo e jogando. Então foi Constância quem de fato tomou as rédeas. E a primeira coisa que fez foi mandar Rosa, mãe de Tomás, trabalhar na roça. A segunda foi tirar Tomás da senzala perto da casa e colocá-lo no trabalho pesado. Aos 8 anos, Tomás carregava baldes de água do rio. Aos 9, limpava as cocheiras. Aos 10, trabalhava na moenda de cana, onde se perdia dedos se não tivesse cuidado. E Constância observava tudo com satisfação gelada. Aquele menino de olhos verdes era a lembrança viva da traição do marido. E ela iria fazer com que ele pagasse por existir. Mas Tomás era inteligente, observava tudo, aprendia rápido e tinha uma memória excepcional. Havia na fazenda um escravo velho chamado Mateus, fora cocheiro de um médico em Petrópolis. Aprender a ler ajudando o patrão a organizar livros. Mateus viu no menino Tomás uma centelha rara e começou a ensinar-lhe em segredo. Usavam carvão para escrever em tábuas velhas, escondidos no paiol depois que todos dormiam. Tomás aprendeu as letras em 2 meses. Aprendeu a ler em 6. Aos 11 anos, lia fluentemente qualquer papel que conseguisse roubar da Casa Grande. Jornais velhos, contratos, cartas. E foi lendo um desses jornais que descobriu que o mundo estava mudando. Havia movimentos abolicionistas. Havia leis sendo discutidas. Havia esperança. Mas a esperança de Tomás foi esmagada quando ele completou 12 anos. Foi numa manhã de março de 1870. Assim, a Constância mandou chamá-lo à Casa Grande. Tomás subiu as escadas com o coração apertado, porque ser chamado pela patroa nunca era bom sinal. Ela estava sentada na sala de visitas bebendo chá. O rosto pálido e duro como mármore. Constância disse, sem olhar para ele: Tomás, você vai ser vendido. Hoje à tarde passa aqui um comboieiro que leva escravos para as fazendas de algodão no Maranhão. Você vai com ele. Tomás sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Mas minha mãe, Constância respondeu. Sua mãe fica. Você vai sozinho. Tomás caiu de joelhos com as lágrimas jorrando. Por favor, sinhá. Eu trabalho direito. Eu faço tudo o que mandam. Por favor, não me vende. Constância finalmente olhou para ele.
e nos olhos dela havia algo pior que raiva. Havia prazer. Você é a cara do seu pai. E eu não aguento mais olhar para você e lembrar da desonra que ele me fez. Vá embora. E reza para nunca mais voltar aqui. Tomás foi arrastado para fora pelos capatazes. Rosa, sua mãe, correu desesperada quando soube. Se jogou aos pés da sinhá. Implorou. Chorou. Gritou. Foi chicoteada por insubordinação. 20 chibatadas nas costas enquanto Tomás assistia sendo segurado por 2 homens. À tarde, quando o comboieiro chegou com sua caravana de escravos acorrentados, Tomás foi vendido por 300.000 réis. Um preço baixo para um menino forte e saudável. Mas Constância não se importava com lucro. Importava-se com livrar-se daquela lembrança viva. Tomás foi acorrentado junto com outros 15 escravos. Sua mãe Rosa correu atrás da carroça gritando o nome dele até não ter mais voz, até cair exausta na estrada de terra. Tomás olhou para trás e viu a mãe no chão, sangrando das costas com as mãos estendidas. Aquela imagem ficaria gravada em sua alma para sempre. A viagem para o Maranhão durou 4 meses. 4 meses de fome, sede, doenças. Dos 15 escravos, que saíram acorrentados juntos, apenas 8 chegaram vivos. Tomás sobreviveu porque era forte. E porque tinha dentro dele uma chama que a miséria não conseguia apagar. A promessa de vingança. No Maranhão, Tomás foi vendido para uma fazenda de algodão, onde o trabalho era ainda mais brutal que no café. O sol escaldante, o algodão que cortava as mãos, o feitor que chicoteava por prazer, mas Tomás aguentou. Trabalhou calado, obediente, esperando sua chance. E a chance veio 2 anos depois, quando tinha 14 anos. A fazenda ficava perto de São Luís. Tomás ouviu falar de navios que iam para o norte, para Belém, onde diziam que a fiscalização era menor e escravos fugidos conseguiam se esconder. Planejou durante meses. Roubou uma faca da cozinha, juntou farinha seca escondida, estudou os caminhos. Numa noite sem lua, Tomás fugiu. Correu pela mata fechada. Seguiu o rio. Evitou as estradas. Os capitães do mato foram atrás, mas ele era esperto e desesperado. Em 3 semanas, chegou a São Luís. Em mais 2, conseguiu se esconder num navio que ia para Belém. Em Belém, Tomás tinha 15 anos e estava sozinho no mundo. Conseguiu trabalho no porto carregando borracha que vinha do interior. O trabalho era pesado, mas pagavam. Pela primeira vez na vida, Tomás recebia dinheiro pelo próprio suor. E Belém, naquela época, estava em pleno boom da borracha. Dinheiro corria fácil. Fortunas eram feitas e perdidas da noite para o dia. Tomás observava tudo com atenção. Via os seringalistas ricos, via os comerciantes estrangeiros, via como o dinheiro mudava de mãos. Teve sorte de conhecer um português chamado Álvaro Mendes, dono de uma casa de exportação. Precisava de alguém forte e esperto para trabalhar no armazém. Álvaro era diferente da maioria. Não gostava da escravidão. Achava uma vergonha nacional. Ofereceu a Tomás trabalho fixo e, descobrindo que o rapaz sabia ler, começou a ensiná-lo contabilidade e inglês. Tomás aprendeu com fome de quem sabe que conhecimento é poder. Em 3 anos falava inglês razoavelmente. Fazia contas complexas. Entendia de exportação e importação. Quando Álvaro Mendes morreu de febre amarela em 1878, deixou em testamento 1.000 réis para Tomás e uma carta de recomendação. Com esse dinheiro, Tomás abriu um pequeno armazém. Comprava borracha de pequenos seringueiros e revendia para exportadores. A margem era pequena, mas era honesta. E Tomás tinha talento para negócios. Em 5 anos, tinha 3 armazéns. Em 10, tinha participação em seringais. Em 15, era um dos homens mais ricos de Belém. E durante todos esses anos, Tomás nunca esqueceu. Nunca esqueceu o rosto da sinhá Constância, dizendo que não aguentava olhar para ele. Nunca esqueceu a mãe caindo na estrada. Nunca esqueceu as chibatadas, a fome e o medo. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, Tomás tinha 30 anos e era multimilionário. E foi nesse mesmo ano que soube, através de contatos no Rio de Janeiro, que a fazenda Bela Vista estava falida. Eduardo, filho legítimo de Constância, havia dilapidado toda a fortuna em jogo e bebida. A fazenda estava hipotecada. E Constância, agora velha e doente, lutava para não perder tudo. Tomás viu sua oportunidade. Comprou através de intermediários toda a dívida da fazenda. 10 contos de réis. Tornou-se o credor oficial. E decidiu voltar pessoalmente para cobrar. Foi por isso que naquela tarde de setembro de 1888, Tomás caminhou pelo portão da fazenda Bela Vista, vestido como rei. 18 anos depois de ter saído dali acorrentado e chorando. As escravas, agora libertas pela Lei Áurea, mas ainda trabalhando porque não tinham para onde ir, pararam de trabalhar para olhar. Algumas das mais velhas o reconheceram vagamente. Esse homem parece com alguém. Tomás caminhou direto para a casa grande.
Subiu os degraus da varanda devagar, saboreando cada segundo. Bateu na porta. Uma mucama velha atendeu e olhou para ele confusa. O senhor deseja? Tomás respondeu. Vim falar com a sinhá Constância. Diga que é sobre a dívida da fazenda. A mucama foi chamar. Minutos depois apareceu Constância, agora com 70 anos, magra como galho seco, cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas profundas, mas os olhos ainda tinham aquela dureza. Ela olhou para Tomás e franziu a testa. Quem é o senhor? Tomás tirou o chapéu devagar. A senhora não me reconhece, sinhá Constância? Constância o estudou. Aquele rosto, aqueles olhos verdes. Onde já vira aqueles olhos? Tomás disse com voz baixa e controlada. Meu nome é Tomás, filho da escrava Rosa com o coronel Felisberto. O menino que a senhora vendeu para o Maranhão há 18 anos. O rosto de Constância ficou branco como papel. Ela cambaleou e segurou-se no batente da porta. Não, você morreu. Disseram que você morreu na viagem. Tomás respondeu. Disseram errado. Eu sobrevivi. Sobrevivi à viagem à fazenda de algodão, à fuga à fome. Sobrevivi e construí uma fortuna enquanto a senhora destruía a sua. Constância tentou fechar a porta, mas Tomás colocou o pé no batente. Eu vim cobrar uma dívida. 10 contos de réis. Comprei o débito da fazenda Bela Vista e vim buscar o que é meu. A voz de Constância saiu trêmula. Você não pode. Você era escravo. Tomás disse. Era. Não sou mais. Sou homem livre. Sou homem rico. E sou o novo dono desta fazenda porque a senhora não tem como pagar o que deve. Nesse momento Eduardo apareceu atrás da mãe. Aos 43 anos estava gordo e bêbado. O rosto inchado de tanto álcool. Olhou para Tomás e não o reconheceu. Eduardo grunhiu. Quem é você? Tomás disse calmamente. Sou seu meio-irmão, filho do seu pai com a escrava Rosa. Lembra de mim, Eduardo? Você gostava de me chutar quando eu limpava as cocheiras. Eduardo arregalou os olhos. Aquele moleque? Impossível. Tomás cortou. Muito possível. E agora esse moleque é dono desta fazenda. Porque eu comprei a dívida de vocês. E vocês não têm como pagar. Constância começou a tremer. Por favor, você não pode fazer isso. Tomás deu um passo à frente dominante. Não posso? A senhora me vendeu como se eu fosse gado. Separou-me da minha mãe. Mandou chicoteá-la na minha frente. E agora está me pedindo piedade? Constância tentou se explicar. Eu estava com raiva do meu marido. Você era a prova da traição dele. Tomás explodiu. E eu era criança. Eu tinha 12 anos. Não tinha culpa de ter nascido. E a senhora me vendeu como vingança contra um homem morto. Constância começou a chorar. Lágrimas silenciosas, descendo pelo rosto enrugado. Eduardo tentou manter alguma dignidade. Quanto tempo nós temos para pagar? Tomás disse. 30 dias. 30 dias para juntar 10 contos de réis. Se não pagarem, eu tomo tudo. Nos 30 dias que se seguiram, Tomás apareceu várias vezes na fazenda. Inspecionava tudo. Conversava com os trabalhadores. Examinava os livros de contabilidade. E a cada visita, Constância ficava mais pálida e mais apagada. Eduardo tentou conseguir dinheiro emprestado, mas ninguém confiava mais nele. Gabriela, a filha que casara com um fazendeiro pobre e vivia de favor, não podia ajudar. A família estava acabada. No 20º dia, Tomás estava no escritório da fazenda, examinando documentos quando ouviu um grito vindo da casa grande. Subiu correndo e encontrou Constância desmaiada no chão. Eduardo estava ao lado dela, pálido de susto. Eduardo disse com voz trêmula. Ela teve um ataque. Chame um médico. Tomás olhou para aquela mulher velha e frágil no chão. A mesma mulher que ordenara que ele fosse vendido. A mesma mulher que mandara chicotear sua mãe. A mesma mulher que destruíra sua infância. E sentiu vazio. Nem raiva, nem pena. Apenas vazio. Mas mandou chamar o médico, porque ele não era como ela. Não seria cruel com alguém indefeso mesmo que essa pessoa merecesse. O médico veio, examinou Constância e disse que ela tivera um colapso nervoso e precisava de repouso absoluto. Tomás pagou os honorários do médico para espanto de Eduardo. Eduardo perguntou confuso. Por que você fez isso? Tomás respondeu. Porque eu não sou ela. Eu não faço mal a quem está caído. Quando os 30 dias terminaram, ficou claro que não havia dinheiro. Tomás executou a dívida. A fazenda Bela Vista passou para seu nome. Mas ele fez algo que ninguém esperava. Chamou Eduardo e Constância, agora recuperada, mas visivelmente frágil, e disse: vocês podem ficar. Não como donos, mas como moradores. Esta casa é grande. Vocês terão um quarto, comida e o necessário. Em troca, Eduardo trabalhará como capataz. E a senhora Constância não dará ordens a ninguém nunca mais. Constância olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Tomás respondeu. Porque minha mãe me ensinou a não ser cruel. Porque eu não vou me tornar no que vocês foram. E porque expulsar uma velha doente da casa não vai trazer minha infância de volta. Ele fez uma pausa. Mas entendam,
Eu sou o dono aqui. Vocês vivem por minha permissão. E se eu ouvir uma palavra de desrespeito, uma demonstração de orgulho, vocês vão para a rua. Eduardo assentiu humilhado. Constância apenas chorou. Tomás reformou completamente a fazenda. Contratou trabalhadores livres e assalariados. Modernizou a produção. E mandou construir no centro do terreiro uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora com uma placa na entrada. A memória de Rosa, mãe de Tomás, que morreu sem rever o filho, porque Tomás descobrira através de pesquisas que sua mãe Rosa morrera 5 anos depois de ele ser vendido. Morrera de desgosto, segundo contaram, repetindo o nome do filho até o último suspiro. 3 anos depois da tomada da fazenda, Constância adoeceu gravemente. Ficou de cama, definhando devagar. Tomás, que agora vivia permanentemente na fazenda, mandava o médico visitá-la semanalmente e pagava os remédios caros. Numa tarde, Constância pediu para falar com ele. Tomás entrou no quarto onde ela estava, magra como esqueleto, os olhos fundos. Constância disse com voz fraca: Tomás, eu queria pedir perdão pelo que fiz com você, pelo que fiz com sua mãe. Eu sei que não mereço mais. Tomás ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse simplesmente: eu perdoo a senhora. Não por você, por mim. Porque carregar ódio está me matando por dentro. Constância fechou os olhos com as lágrimas descendo. Obrigada. Ela morreu 3 dias depois. Tomás pagou o enterro e permitiu que fosse sepultada no cemitério da fazenda ao lado do marido. E naquela noite, sozinho no escritório que fora do coronel Felisberto, Tomás chorou pela primeira vez em 18 anos. Chorou pela mãe que nunca mais viu. Chorou pela infância roubada. Chorou pelo menino de 12 anos que foi vendido e acorrentado. Mas também chorou de alívio, porque finalmente o peso tinha saído de suas costas. Se essa história te tocou, deixa teu like e se inscreve, porque precisamos lembrar que vingança pode ser justa, mas perdão é o que liberta de verdade. E que toda criança, não importa quem sejam seus pais, merece amor, proteção e a chance de crescer com dignidade. Nunca esqueça disso.